Isso que queremos compartilhar hoje, sobre a Páscoa e o Pentecostes. A Páscoa e o Pentecostes, que estamos apresentando aqui na forma dessa figura. Não sei se você está conseguindo discernir essa figura que está aí sendo apresentada. Nós temos uma cruz e as partículas da cruz formando uma pomba. A cruz como sendo aquilo que está totalmente relacionado com a Páscoa. E a pomba simbolizando o Espírito Santo, aquele que desceu no dia de Pentecostes. São duas festas bíblicas, a festa da Páscoa e a festa do Pentecostes. E nesta ilustração, você vai entender, porque eu creio que essa imagem, ela fala muito poderosamente a respeito do significado profundo dessas duas festas. Por quê? Porque essa imagem está mostrando de que a imagem da pomba, ela é formada a partir da imagem da cruz. O que mostra uma profunda ligação entre Pentecostes e Páscoa. Há uma profunda relação entre essas duas festas bíblicas. Páscoa, Pessah, significa passagem. Pentecostes é um nome grego para uma festa judaica chamada Shavuot, que é festa das semanas. Pentecostes significa 50º. Então, na verdade, seja pelo nome Festa das Semanas ou pelo nome 50º, você dá a entender que é uma questão numérica. Está falando sobre 50 dias. Semanas são 7 semanas. 7 vezes 7, 49. No 50º dia é o dia de Shavuot, é o dia de Pentecostes. E esses 50 dias, aqui que é interessante, amados, esses 50 dias, eles são contados a partir da Páscoa. Seja em qual dia tenha sido a Páscoa, 50 dias depois será o dia de Pentecostes. Logo, nós podemos observar dentro do calendário que a Páscoa e Pentecostes estão profundamente interligados. São datas interligadas, são festas relacionadas uma com a outra. Em nenhuma outra festa bíblica tem essa contagem do tempo entre uma festa e outra. As únicas festas bíblicas que têm uma contagem entre elas é Páscoa e Pentecostes. E por que eu estou destacando isso? Porque, queridos, o nosso Deus preparou desse modo que a Páscoa acontecesse numa data e 50 dias depois acontecesse o Pentecostes. Foi o nosso Deus que preparou assim. E eu creio que Ele o fez desse modo por causa da mensagem que a Páscoa traz e a mensagem que Pentecostes traz. E que não existe uma festa sem a outra. Na verdade, não há Pentecostes sem Páscoa. Para que aconteça o Pentecostes, primeiro tem que acontecer a Páscoa. Para que o Espírito Santo seja derramado no dia de Pentecostes, primeiro o Senhor Jesus será morto, crucificado no dia da Páscoa. Nós temos uma relação muito íntima e profunda entre o derramar do Espírito e a morte do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus. Isso quer dizer que
não há avivamento sem cruz. É necessário passar primeiro pela cruz, para então nós experimentarmos o avivamento, experimentarmos o Pentecostes. É necessário nós passarmos pela festa da Páscoa para nós termos uma experiência com a festa de Shavuot, ou festa de Pentecostes. E é exatamente sobre essa profunda relação entre uma festa e outra que nós queremos compartilhar aqui com os amados, para vocês entenderem o significado espiritual da Páscoa e o significado espiritual do Pentecostes. E a relação que existe entre estes dois significados. Primeiramente, poderia colocar aí, querida? Primeiramente, é porque a gente tinha programado que eu ia ter um negócio na minha mão, assim, sabe? Mas e como não veio, eu confesso a vocês que eu cheguei aqui, olhei para todos os lados, para ver se... Porque esse lugar aqui é high-tech, né? Então eu pensei assim, vai ver, já chegou e eu ainda não sei. Então... E eu estou olhando aqui assim, será que aperta algo aqui embaixo desse negócio e sai? Aí quando eu vi que não havia nada em forma de botão, eu falei assim, eu acho que vamos ter que comunicar verbalmente aqui. Amém. Glória a Deus. Queridos, a primeira mensagem espiritual é essa aí, não sei se você consegue, todos conseguem ler, mas a primeira experiência é a experiência da cruz, é a experiência de entregar, porque a experiência do Pentecostes será receber. E eu quero que você já entenda isso e receba no seu coração. Não há como recebermos se primeiro não entregarmos. Só se recebe quando primeiro se entrega. Aleluia. Eu recebi. Oh, glória. Glória a Deus. Obrigado. Esses amados aqui servem de uma maneira linda, viu? Eu queria ler com vocês Efésios capítulo 5, versículo 2, que vai falar sobre a cruz, a Páscoa. E diz assim, e andai em amor, Efésios 5, 2, andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. A cruz é o lugar de entrega. A cruz é o altar. E altar é lugar de oferecer. Altar é lugar de entregar. Agora veja o que acontece no Pentecostes. Atos, capítulo 1, versículo 8, diz assim, Atos 1, 8, diz, mas recebereis poder. Eu quero destacar aqui o verbo receber, mas recebereis, mas recebereis. Pentecostes é lugar onde nós recebemos de Deus. Mas antes de nós termos essa experiência de receber, e esse é um princípio que vale para qualquer situação em nossas vidas, amados. É um princípio, é uma lei espiritual,
que antes de qualquer momento para recebermos, o receber passa primeiro pelo oferecer, passa primeiro pelo entregar. Nós temos que soltar, nós temos que abrir as mãos, nós temos que liberar. Na generosidade nossa, no ato de entregar, nós experimentamos muito o receber. Há sempre promessas na palavra de Deus sobre isto. A palavra fala assim: dai e dar-se-vos-á. Primeiro diz dai, dai é entrega, solta. Muitas vezes a gente está segurando muito as coisas, sejam elas materiais, sejam elas relacionamentos com pessoas, relacionamentos com bens, relacionamentos com o nosso nome, com a fama, com profissão, uma série de coisas com as quais nós temos uma relação de apego muito grande. E aí nós estamos segurando muito. Mas aí, aqui diz, dai, dai, dai é solta, dê. E aí o texto diz, e dar-se-vos-á. Entrega e a você será entregue. Solta, libera, e para você será liberado. Ofereça, e para você será oferecido. Dai e dar-se-vos-á. Amados, em Gênesis capítulo 22, nós temos a experiência mais profunda de entrega que há na Bíblia. Que não é entrega de um bem, de uma oferta, de um dízimo, mas é a entrega de um filho. Ali em Gênesis 22, nós temos Abraão sendo chamado por Deus para oferecer, para entregar o seu único filho a quem ele tanto ama. E Abraão, ele sobe aquele monte chamado Moriá, e ele vai àquela montanha para oferecer, para sacrificar, para oferecer seu filho em holocausto. E no momento em que ele levanta a mão, com o cutelo, com a faca, para sacrificar seu filho, o anjo do Senhor vem e diz, Abraão, não faça isso. Eu vi que tu não negaste a mim teu filho. E nesta hora, por causa desse ato de Abraão, dessa entrega, é interessante, amados, aquele lugar passará a se chamar Yahvé, Yehová, Yehová Irê, Yehová Irê. Yehová Irê quer dizer o Deus que proverá. É interessante que o nome do lugar não é o nome de Abraão entregando. O nome do lugar não é o nome mostrando Abraão oferecendo. O nome do lugar é mostrando Deus provendo Abraão. E por que o nome do lugar é provisão? Porque onde há uma entrega, há uma provisão. Amém, amados? Onde há uma entrega, há uma provisão. No lugar em que eu entreguei, esse lugar vai se chamar o lugar que eu recebi. Onde eu entrego, ali eu recebo. Glória a Deus. Glória a Deus. Pentecostes, avivamento, é um tempo em que nós receberemos, mas precisamos passar por essa cruz,
precisamos passar pela festa da Páscoa, do Pêssar. Precisamos chegar no lugar da entrega, de oferecer. Amém? Há um outro significado muito profundo, que fala tanto em relação à Páscoa quanto a Pentecostes e a relação profunda entre eles, que é: Páscoa é lugar da fraqueza, cruz é lugar da fraqueza, e Pentecostes é lugar do poder. Eu queria ler 1 Coríntios 1:25 com os irmãos, para nós entendermos esta fraqueza da cruz. 1 Coríntios 1:25 diz assim: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Amados irmãos, a cruz é o lugar da fraqueza de Deus. A cruz é o lugar onde Deus morre. A cruz é o lugar onde Deus se fez homem, e homem tal, que foi até a cruz, morrer a morte mais vergonhosa, morrer a morte mais comum para aquele período, para aquele tempo, a morte de assassino, a morte de homicida, de ladrão, porque cruz é lugar de homicida, é lugar de assassino, é lugar de ladrão, é lugar de adúltero, é lugar de prostituto. A cruz mostra essa loucura. A loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Quando nós chegamos no Pentecostes, não se fala em fraqueza. Pentecostes, avivamento, derramamento do Espírito, é, na verdade, lugar de poder, lugar de força e lugar de muito poder. Quando você lê o mesmo texto que nós lemos, Atos, capítulo 1, verso 8, você vai ver assim: mas recebereis poder. Pentecostes é lugar de poder, é lugar de manifestações poderosas. Mas essas manifestações poderosas, elas dependem, entenda bem isso. Olha para essa imagem no quadro. As manifestações poderosas do Espírito dependem desta condição de fraqueza. Eu queria ler um texto com os irmãos, que está em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, em que o apóstolo Paulo tem uma experiência com Deus, e Deus lhe revela algo que é assim tão profundo, algo inesperado que o apóstolo não aguardava, porque naquele capítulo o apóstolo está orando a Deus para que Deus o livre de uma mazela, o livre de um estado complicado, difícil, de uma dificuldade que ele está enfrentando no seu corpo.
e ele ora a Deus, ele ora a Deus, ele ora a Deus, e Deus não o responde conforme a sua oração. E então no verso 9, lá de 2 Coríntios 12, diz assim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Por isso, quando você está fraco, é que você é forte. Aleluia. Toma essa palavra agora, amados. Toma essa palavra. Eu trago essa palavra para essa imagem que estamos agora aqui. O poder de Deus, simbolizado nesta pomba, se aperfeiçoa na fraqueza, simbolizada nesta cruz. Quando diz se aperfeiçoa, na verdade quer dizer se completa, se complementa. O poder de Deus se complementa na fraqueza, se completa na fraqueza. Há um poder porque há uma fraqueza porque há um poder. Eles se complementam, assim também como a cruz está se complementando com esta pomba na imagem, assim como Páscoa e Pentecostes se complementam, se completam. É como se os dois formassem uma única festa. As duas festas formassem uma só. Ou seja, amados, em nossa fraqueza está a nossa força. E quando a Bíblia está falando de fraqueza aqui, eu quero que você entenda bem. Fraqueza aqui é o reconhecimento dessa condição que nós somos. Nós somos pessoas precárias, amados. Nós somos pessoas limitadas, queridos. Nós somos pessoas pecaminosas. Fraqueza é você reconhecer isso. Eu creio muito de que quando nós estamos no momento de confissão dos nossos pecados, seja você com alguém ou você num grupo de pessoas ali da sua confiança, mas quando nós estamos numa confissão de pecados, a fraqueza não é somente o pecado que eu cometi, mas a fraqueza está no fato de que eu é que cometi o pecado. Há em mim essa vergonha de ter cometido o pecado. Quando eu estou confessando isso, ali é um instante, é um momento de fraqueza. E eu quero dizer uma coisa a vocês, o momento mais poderoso, agora entenda bem, o momento mais poderoso, e agora você entenda poder na dimensão que estamos falando aqui, o momento mais pentecostal, o momento mais poderoso é quando nós estamos reconhecendo a nossa fraqueza. Quando eu e você confessamos o nosso pecado, ali nós estamos, nesse instante, experimentando essa cruz, experimentando essa fraqueza, experimentando essa Páscoa. Isso quer dizer que nós já estaremos experimentando um poder que virá da parte de Deus, poder sobre nós em forma de uma graça libertadora, uma graça perdoadora, uma autoridade restaurada, uma posição em Deus, por causa daquele instante de confissão. As reuniões mais poderosas da igreja são as reuniões de confissão. Porque ali nós estamos expondo o nosso ego,
expondo o nosso eu. E a exposição do eu, num momento tão difícil, é um instante de fraqueza. E sobre nós virá a graça do Senhor, sobre nós virá o poder do Senhor. Porque quando eu estou fraco, é que eu sou forte. Entenda isso, estar e ser. Quando eu estou fraco, é que eu sou forte. Por isso eu queria muito que essa semana fosse uma semana em que nós juntos como igreja, confessássemos diante de Deus as nossas debilidades, as nossas impotências, as nossas incapacidades. Nós pudéssemos chegar ao fim da nossa força. Chegar ao fim da força é cruz. Começar com um grande poder é Pentecostes. Mas não há como nós começarmos se nós não terminarmos. Deus aguardou que Abraão e Sara eles chegassem ao fim, à fraqueza do corpo, fraqueza da impotência, da incapacidade. E quando eles chegaram ao fim, é que nasceu Isaque. E a Bíblia diz que Isaque nasceu porque Sara recebeu um poder. Há um poder para gerar, há um poder para ser liberado. Por isso é que a Bíblia diz que Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para envergonhar as fortes, para que ninguém se glorie diante dele, mas nós nos gloriemos somente nele, porque o Senhor é que é a nossa força. Aleluia. Amados, quando nós vamos caminhando para entender o significado da Páscoa e Pentecostes, essas duas festas, nós chegamos num ponto agora em que a cruz é o lugar do sacrifício, a Páscoa é o lugar do sacrifício, e Pentecostes é o lugar do fogo. O fogo. Onde há sacrifício, há fogo. Eu queria ler um texto para vocês, não precisa vocês recorrerem a esse texto, eu vou só ler para você entender o princípio que desde o Antigo Testamento nós aprendemos sobre isto. O segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 1, diz assim: Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! O fogo, ele vem sobre o sacrifício. Se não há sacrifício no altar, não há necessidade do fogo. O fogo só é necessário para queimar um altar sobre o qual há uma oferta, há um sacrifício. Nós aprendemos na cruz, em Efésios capítulo 5, versículo 2. Nós já lemos esse texto, mas agora eu vou complementar o texto. Em Efésios 5, 2 diz assim: Andai em amor, como também Cristo nos amou
se entregou a si mesmo por nós. Já falamos sobre entrega, mas o restante do verso diz: como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. O que acontece na cruz é chamado de oferta e sacrifício a Deus. E o que vai acontecer no Pentecostes? No Pentecostes vai acontecer, o fogo de Deus vai descer. Atos capítulo 2, versículo 3, vai falar sobre este fogo. Diz assim: e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Amados, Pentecostes é lugar do fogo, amém? E Páscoa é lugar do sacrifício. Mas o fogo é derramado onde há sacrifício. O fogo não vem sobre o nada. O fogo não vem sobre o altar vazio. O fogo vem sobre um altar em que há ali uma entrega, há ali uma oferta, há ali um sacrifício sendo oferecido a Deus. O apóstolo Paulo vai nos exortar lá em Romanos capítulo 12, versículo 1, ele vai dizer assim: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis a Deus os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amados, cada membro do meu corpo é um sacrifício vivo para ser apresentado a Deus. Eu preciso consagrar meu corpo, consagrar minha vida, consagrar minha agenda, consagrar meu tempo. Consagração é próprio do sacrifício. O animal é consagrado. Ele não mais estará vivendo como vivia. Ele agora é separado, consagrado. Então, ele vai ser oferecido a Deus. É quando nós consagramos ao Senhor. Consagramos ao Senhor o nosso coração. Consagramos ao Senhor a nossa mente. Consagramos ao Senhor os nossos sentimentos. Consagramos ao Senhor os nossos sonhos. Consagramos ao Senhor os nossos planos. Consagramos ao Senhor o nosso corpo, a nossa vida. Consagramos ao Senhor. E quando nós consagramos ao Senhor, isso é sacrifício vivo. Vida de consagração ao Senhor. Vida separada para Ele. Para que o fogo do Pentecostes, para que desça sobre nós e queime sobre nós, em nome de Jesus. O fogo do Senhor, essa manifestação poderosa que queima, virá sobre uma igreja consagrada. Amém? Eu quero profetizar aqui, Igreja Batista do Povo, igreja separada para Deus. Igreja Batista do Povo, igreja consagrada a Deus, consagrada, casas consagradas, famílias consagradas, pais consagrados, filhos consagrados, patrimônio consagrado, bens consagrados, tudo separado para Deus. Senhor, derrama sobre nós o teu fogo. Faz cair sobre o sacrifício vivo, fogo vivo, em nome de Jesus. Aleluia! Amados, nós precisamos dessa experiência que vem agora. Páscoa é lugar de esvaziar. Cruz é lugar de esvaziar. Esvaziar de si. Mas Pentecostes é lugar de encher. Pentecostes é lugar de encher. A gente até falando aqui, parece que Pentecostes é melhor, né? Dá-se um tonzinho assim, não sei. Pentecostes é lugar de encher. Aí nós, aleluia!
enchei-vos do Espírito. Agora, amados, não se enche uma coisa que está cheia, se enche algo que está vazio. Nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Esvaziar de nós mesmos. Eu queria ler então com vocês a cruz, lugar de esvaziar, Páscoa. Filipenses capítulo 2, versículo 7. Filipenses 2, 7 diz assim: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. Veja só, Filipenses 2:7. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Agora veja o que aconteceu lá em Pentecostes, capítulo 2 de Atos, capítulo 2, versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Você se esvazia na Páscoa, você se enche no Pentecostes. Esvaziar é esvaziar de si. O que isso quer dizer, amados? Queridos, quando você lê cuidadosamente o capítulo 2 de Filipenses, de onde nós trouxemos esse texto, de que o Senhor se esvaziou de si. A Bíblia diz assim: Ele, sendo Deus, esvaziou-se de si mesmo, esvaziou-se a si e tomou a forma de servo. E ele foi servir as outras pessoas. Ele foi servir as necessidades que eram alheias, que eram dos outros. Servo não trabalha para si, servo trabalha para o outro. Mas não há como ser servo se continuarmos cheios de nós mesmos. Amados, cheios de nós mesmos significa o quanto nós estamos ensimesmados, preocupados com o nosso valor, com a nossa importância, com os nossos interesses, com as nossas dores, com os nossos problemas, com o nosso universo, com a nossa casa, com a nossa família, com a nossa profissão. Tudo é muito voltado para dentro. Nós estamos nos adoecendo de tanto ensimesmado. Queridos, a experiência de Deus aqui foi de que Ele não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas Ele se esvazia a si, e porque Ele esvaziou-se a si, Ele pôde então tomar a forma de servo. Assim nós também estamos muito na forma de nós mesmos. Precisamos nos esvaziar para tomar a forma de servo. E aí nós vamos ver, sabe o que, queridos? O quanto tem gente, e eu falo gente a começar da nossa casa mesmo, o quanto tem gente que não sou eu, que está tão necessitada de ser servida, de ser amada, de ser ministrada, de ser liberta, de ser curada, de ser restituída, de ser restaurada, de ser salva. Quanta gente necessita. A coisa mais tremenda na vida de uma pessoa não é quando ela é abençoada, mas é quando ela se torna abençoadora. Por quê? Porque há uma graça de Deus para quem é abençoado, mas há uma graça diferente para quem é abençoador. E eu creio que a medida do abençoador é maior do que a medida do abençoado. Há uma graça de Deus
que é dispensada somente para aqueles que se importam com os outros. Há um avivamento na vida. Queridos, olha, quantas vezes nós experimentamos isto. A pessoa sai do seu mundo, do seu umbigo, e ele se importa com alguém, talvez ele foi visitar alguém num estado de enfermidade ou coisa parecida. Naquela hora, Deus colocou palavras na sua boca. Ele foi ali e Deus ungiu a sua mão para tocar naquela vida. Quando ele volta de lá, ele volta, parece, com a alma lavada. Parece que ele fala assim, eu nasci para fazer isso. Ele volta num estado de autossatisfação e um senso de estar realizado. Sabe o que é isso? Você está experimentando um avivamento. Há um avivamento, há uma graça, há uma unção de Deus que só é dispensada para quem serve o outro. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Esvaziar para se encher. Esvaziar para se encher. Oh, amados, quantas vezes nós estamos conversando com as pessoas assim, encontra aí no elevador, encontra no hall de alguma coisa, na casa, no corredor de algum lugar, e aí a pessoa compartilha uma dor que ela está vivendo. Mas nós estamos tão ensimesmados que nessa hora a gente compartilha a nossa dor também. Aí tem um terceiro, ele compartilha a dele. E aí fica uma competição de dores. Parece em quem dói mais. Aí a pessoa, eu estou com um filho tão difícil, eu nem te conto o meu. Aí ele conta o dele. Aí o outro fala assim, vocês, eu vou contar da minha filha o que aconteceu. E aí fica cada um falando para ninguém, falando para nada. Fala para o outro apenas como sabe assim, parece estar falando não para a pessoa, ele está só querendo se expressar, falar. Ele não quer comunicar. E ali os três saem dali assim, cada um falou de si, mas ninguém se importou com o outro. E muitos estão compartilhando, num momento desse, querendo ser achado pelo outro, querendo ser encontrado, querendo ser amado, querendo ser liberto. E por que nós não estamos vendo a dor? Porque nós estamos nos vendo muito. Não nos esvaziamos. E por isso não experimentamos esse enchimento do Espírito. Não experimentamos essa graça poderosa. Quando você, nessa semana, tiver uma experiência similar ao que estamos falando, saia de você. Fura você assim como quem fura um balão assim e murcha, esvazia, se livra da tentação de querer mostrar que tua vida também é uma batalha e entra na batalha deste outro e fala, olha, eu vou orar pela tua vida, você vai experimentar uma graça de Deus, uma direção do Espírito, uma autoridade no Senhor, que você jamais experimentaria apenas voltado para si. É tremendo, amados, é tremendo isso. É tremendo. A cruz é o lugar da humilhação. A cruz é o lugar onde ele se humilhou. Filipenses, ainda no capítulo 2, versículo 8, vai dizer, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. A Páscoa é o lugar da humilhação. A cruz é o lugar em que ele se humilhou e tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. Enquanto isso, Pentecostes é lugar da exaltação. Atos capítulo 2, versículo 33 diz, exaltado, pois, à destra de Deus,
tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Amados, Pentecostes é lugar de domínio, é lugar de autoridade, é lugar de exaltação, é lugar daquele que está sentado no trono. A palavra diz que ele foi exaltado à direita de Deus e depois que foi exaltado, derramou o Espírito Santo sobre a igreja. O avivamento é uma manifestação visível da glorificação do Filho de Deus, da exaltação do Filho de Deus. Ele está exaltado. Pentecostes é lugar de autoridade, é lugar de domínio, é lugar de senhorio. Mas a cruz é lugar de humilhação, é lugar de servir. Na cruz está o servo, no Pentecostes está o Senhor. Na Páscoa está a cruz, no Pentecostes está o trono. Mas, amados, estas festas estão interligadas. O que isso quer dizer? Que para nós nos assentarmos no trono, nós passamos pela humilhação da cruz. Nós nos humilhamos. E o que era humilhar? Humilhar, amados, é nos submeter ao nosso Deus, a despeito de nós mesmos. Humilhar é submeter a autoridade do nosso Deus a despeito da nossa própria vontade. Olha o que diz a palavra do Senhor em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em seu tempo oportuno, vos exalte. Aleluia! Observe aí o que está acontecendo. Na Páscoa se humilha debaixo da potente mão de Deus, e no Pentecoste Ele exalta. Humilhar é se colocar debaixo da potente mão de Deus, é submeter-se à sua autoridade. Queridos, quem se submete à autoridade tem autoridade. A autoridade que me é dada, a autoridade que eu tenho, ela vem da minha submissão à autoridade. Porque eu me submeto, eu posso submeter. Assim foi o Senhor. Ele torna-se servo, ele se submete, ele se humilha, e por causa disso ele torna-se Senhor. E lhe é dado um nome que está sobre todo nome. Aleluia! Amados, tem uma experiência tremenda que Deus falou profundamente ao meu coração. Ali em João capítulo 13, quando Jesus toma aquela bacia com água e aquela toalha, e ele começa a lavar os pés das pessoas que estão ali para a ceia. E Deus falou comigo assim, muito forte, de que quem olha de longe vê o Senhor Jesus se colocando abaixo daquelas pessoas e lavando os seus pés. Mas Deus me mostrou é como se Deus me trouxesse para um outro ângulo para ver a mesma cena de Jesus lavando os pés, mas sobre um outro ângulo agora, em que o Espírito ministrou ao meu coração aquelas pessoas estavam sendo ministradas pelo Senhor Jesus, e Ele estava aos pés delas, mas elas não sabiam que eram elas que estavam sendo colocadas debaixo dos pés do Senhor Jesus. Porque quando eu me coloco aos pés de alguém para lavar, eu, na verdade, estou colocando essa pessoa debaixo dos meus pés. Porque a autoridade de ser Senhor está dentro da humilhação de servo. Quando eu me humilho como servo, é dali que brota a autoridade do Senhor. Isso é tremendo.
Isso é tremendo. Isso vai contra todo esse século e esse mundo e a cultura desse século. Por isso é que ele, sendo Deus, se humilhou, obediente até a morte, morte de cruz, desceu às profundezas mais baixas e por causa disso subiu às maiores alturas. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Louvado seja o Senhor. E para encerrar, amados, a Páscoa é o lugar onde o grão morre. A morte do grão. E Pentecoste é lugar da colheita dos frutos. Isso é tremendo, queridos. A frutificação depende da morte do grão. Eu queria falar da morte do grão em João 12, 24. Diz assim: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Agora eu vou ler a colheita dos frutos. Atos 2:41. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Aleluia! Aleluia! Se o grão de trigo não morrer, fica só. Mas se morrer, vai dar muito fruto. Os frutos que nasceram naquele dia de Pentecostes foi resultado da morte do grão de trigo na cruz do Calvário. A palavra do Senhor para nós é esta, 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículos 14 e 15, que diz: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Amados, se você já é do Senhor Jesus, Ele morreu, e com a sua morte nós morremos com Ele, para que a vida que nós temos hoje, não vivamos mais para nós mesmos, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Queridos, nós conhecemos bem João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu a sua vida, o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas talvez nós não tenhamos na memória, com tanta facilidade, 1 de João 3,16. 1 de João 3,16 vai falar que o amigo dá a sua vida pelos seus irmãos, e nós também devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Não mais vivermos para nós mesmos, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Há muitos frutos que estão aguardando a morte da igreja, que estão aguardando a casca da semente quebrar. Uma igreja quebrantada, uma igreja que a casca da semente é moída, quebrada, para que a vida da semente flua, brote
e produza muitos frutos. Há muitos frutos aguardando o nosso quebrantamento. Amém? Vamos orar? Eu sei que acabou sendo assim, tanto texto bíblico, que talvez a gente até nessa hora se confunda ou não guarde este ou aquele texto. Mas o que mais pesa nessa hora não é exatamente nem isto. O que mais pesa é o espírito da palavra que eu creio que você recebeu. Esse espírito, independente dos textos bíblicos, há um espírito da palavra que eu creio que você recebeu. Onde o nosso Deus está nos chamando para uma vida consagrada, uma vida de entrega, uma vida de esvaziarmos de nós mesmos. Uma vida que talvez não vai ser tão ufanista, tão espetaculosa. É uma coisa que acontece talvez no bastidor, no secreto, na solitude, lá dentro do teu quarto. Porque Pentecostes é um negócio que parece assim barulhento, parece público. Pentecostes parece uma coisa assim que todos saberão. Um negócio inevitavelmente visível. Mas esse inevitavelmente visível vem, na verdade, daquilo que é secreto, daquilo que é pessoal, íntimo, profundo. Porque o que nós não estamos aqui orando, amados, é para que tão somente tenhamos aqui línguas de fogo sobre nós. Queremos línguas de fogo sobre nós, amém? Mas você entendeu, né? Não é simplesmente línguas de fogo sobre nós, mas que essa língua de fogo, esse fogo venha sobre um povo consagrado, um povo que entende que sem sacrifício não há fogo. Eis aqui nesse lugar um povo que conhece o Senhor teu Deus. Eu declaro isso em nome de Jesus. Um povo que não vai somente expulsar demônios, falar novas línguas e profetizar, mas um povo também que não vai praticar a iniquidade. Porque o Senhor disse, aqueles pentecostalistas que falavam em outras línguas e profetizavam, o Senhor disse, eu não vos conheço. Porque vocês, ao mesmo tempo que é tanto estardalhaço que fazem, ao mesmo tempo vocês são iníquos, vocês praticam iniquidade, vocês estão dominados pelo pecado. Eu não vos conheço. Por isso eu declaro em nome do Senhor Jesus, eis aqui uma igreja comprometida com o Evangelho do Senhor Jesus, até o pescoço, em que as maravilhas do Pentecostes serão sempre frutos de uma vida de cruz. Aqui nesta casa, a festa do Pentecostes só acontece por causa da festa da Páscoa. Amém? Bendito seja teu nome, Senhor.
Nós nos humilhamos debaixo da tua mão potente nesta manhã. Espírito Santo, marca com fogo a tua palavra no nosso espírito. Escreva, imprima em nós, imprima no coração como palavras gravadas em fogo. Espírito Santo, nós nos rendemos a Deus, nos submetemos à palavra do nosso Deus nesta hora. Queremos experimentar a seriedade do Evangelho do Senhor Jesus. Ajuda-nos, ó Deus. Eis aqui meu coração aberto para Ti. Oh, Senhor, ajuda-nos. Eis aqui uma igreja quebrantada aos Teus pés. Nos rendemos a Ti nesta hora. Cumpra em nós segundo a Tua palavra. Cumpra em nós. Cumpra em nós. Espírito Santo, opera em nós a palavra. Circuncida o nosso coração. Espírito Santo, eu abençoo aqui esses pais e mães. Eu abençoo aqui esses filhos e filhas, famílias. Eu abençoo esta igreja, esta casa. Abençoamos esses pastores, líderes do Senhor nesta casa. Vem, Santo Espírito, opera em nós um quebrantamento profundo. Oh Deus, clamamos nesta hora, opera em nós um quebrantamento genuíno, verdadeiro. Queremos experimentar. Venha a tua palavra como espada. Venha a tua palavra como martelo que esmiuça a rocha. Venha a tua palavra e quebranta e corta e quebranta. Espírito Santo, clamamos pelo teu ministério nesta casa. Seja Jesus glorificado nesta casa. Espírito Santo, opera o Evangelho, a começar de cada lar, a começar de cada família desta igreja. Oh, aleluia! Entra o Evangelho nos lares desta igreja. Opera o Evangelho na sala, no quarto, na cozinha, no banheiro. Venha o Evangelho do Senhor. Espírito Santo, produz em nós um quebrantamento verdadeiro. Vem cortando dentro de nós. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, toma a palavra. Nós queremos confessar diante de Ti. Confessar nossos pecados, confessar nossa incapacidade. Espírito Santo, nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Vem em tua casa nestes dias. Nós separamos esses dias para um tempo de oração e jejum. Nós consagramos 40 dias para estar diante de Ti. Oh Espírito Santo, se não houver o Teu ministério, não adiantará.
não adiantará nada. Espírito Santo, opera em nosso meio. Vem com um verdadeiro avivamento. Vem com um verdadeiro avivamento nesta igreja. Igreja Batista do Povo, receba a palavra do Eterno. Igreja Batista do Povo, receba a espada do Espírito. Igreja Batista do Povo, receba a palavra do Deus eterno. O Deus eterno nos chama para si, nos chama para si. Oh Deus, opera em nós nesses dias um profundo avivamento, segundo a tua palavra, segundo a tua natureza, segundo o teu caráter. Deus, aviva-nos segundo o teu caráter, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor. Pela cruz somos atraídos a ti, Senhor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado de seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Aleluia. Para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, a sua obra vou cantar, o meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai. O justo Deus, aleluia. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Aleluia. Quebrantado, Jesus. Meu amado, em nome de Jesus, o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com a tua vida, seja com a tua casa, desde agora e até a volta do Senhor Jesus. Amém?
Glória a Deus, pela cruz, pela cruz, pela cruz.